Gente, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1. 1 Reis 19, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Hoje de manhã, nós tivemos o café com o pastor, que faz parte do nosso trilho de recebimento de novos membros, e nós tínhamos 70 pessoas novas chegando para a igreja. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Ontem nós tivemos um trabalho lindo com os jovens aqui, com mais de 50 convidados, mais de 50 pessoas foram evangelizadas, e tivemos ontem 15 decisões por Jesus, aleluia. E hoje nós ainda tivemos o treinamento aqui do Casas de Paz, daqui a pouco a gente vai ungir a turma, tivemos um monte de gente sendo ungida hoje de manhã, e vamos ungir agora à noite, mais de 100 pessoas estarão indo nas casas evangelizar, ganhar almas, lançar a semente, abrir novos GCs. Irmão, a gente vai crescer, vai multiplicar e vai cumprir o propósito para a glória de Deus, amém? 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste momento perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também concebeu em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. O tema da minha mensagem hoje é depressão. Deus tem a solução para você. Fala assim comigo: depressão tem solução. Agora fala mais forte ainda, fala assim: depressão. Deus tem a solução. Gente, depressão é algo terrível, é uma coisa horrorosa, é uma doença, meu Deus do céu, é até difícil de classificar o tão
ruim, o tão difícil que é a depressão. E depressão é um problema no mundo há muitos e muitos anos. A depressão já está aí no Brasil e nas nações, em todo lugar. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, dinheiro, sem dinheiro. Depressão está em todo lugar. Já é um problema de muito tempo. A depressão, ela já existe e ela está aí. Com certeza absoluta, você que está aqui hoje, ou já viveu a depressão, ou tem alguém na sua casa que vive ou viveu depressão, ou conhece alguém que viveu depressão, porque o negócio é no trabalho, é na escola, o negócio é em casa, o negócio ficou feio. E nós já declaramos quebrada essa palavra, repreendida essa palavra, mas o que dizem os estudiosos aí é que depois do coronavírus, as questões de depressão, ansiedade vão piorar. Repreendemos em nome de Jesus, especialmente sobre o Israel de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus. Quem recebe, diga amém. Contudo, já era um problema e algumas coisas para a próxima geração, criança, adolescentes. Então a igreja tem que se preparar para isso, a gente tem que se preparar para isso, porque pode acontecer dentro da nossa casa, pode acontecer perto de nós, em algum familiar, que o Senhor nos guarde, nos livre, e nós possamos, com a mensagem de hoje, tomar medidas para que a depressão não entre, se ela entrou, para que saia, e se surgir em algum ambiente que a gente está, a gente possa ajudar a pessoa a sair e resolver esse problema no nome de Jesus, amém? Depressão está tão forte, tão esquisito, irmãos, que até criança está tendo depressão. Depressão está tão esquisito que até bicho está sendo diagnosticado com depressão. Você acredita nisso? Animal, cachorro com depressão, papagaio com depressão. O papagaio da minha sogra teve depressão, por causa de outro papagaio, foi isso? A minha sogra trouxe um outro papagaio, o papagaio começou a arrancar a própria pena, o médico disse que era depressão, deu remédio de depressão para o papagaio não ficou curado com remédio de depressão? Peixe com depressão. Eu vejo que o meu cachorro mesmo, né, o nosso Joy lá, ele tem uns probleminha de alma, o nosso Joy. Ele não é normal emocionalmente, não. Por quê? Porque é um cachorro que nasceu no meio do coronavírus. Então, o Joy, ele é antissocial, porque ele não relacionou com gente, só relacionou com a gente o tempo inteiro. Então, quando ele vê gente, ele quer brigar, ele quer latir, ele não recebe ninguém, ele não vai no colo de ninguém, e o Joy, ele entra debaixo da nossa cama, é um tatu, ele de vez em quando some, isola, não quer ver nem a gente. Então, você vê, é um cachorro com problemas emocionais. Como eu não sou psicólogo, muito menos psicólogo de cachorro, ele vai lá até a morte com essas doenças na alma dele. Pastor, o que eu faço com a depressão, ou se eu souber de depressão, e se eu quiser ajudar alguém com depressão? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é a situação de Elias. E aí cada um tem que analisar a sua própria situação. O que aconteceu com Elias? Ele passou por coisas muito fortes, coisas muito intensas. O Elias, um dia, ele chega num lugar que é deserto, num lugar que já não tem chuva, num lugar que água já é um problema. E ele simplesmente, como profeta, libera uma palavra. E se você ler o texto, você vai ver, depois você lê a história, nós não vamos parar para ver detalhes, você pode depois conferir. Ele libera uma palavra que não vai chover. E outra, a Bíblia diz, ele disse isso em seu nome. Ele não disse, Deus me falou. Ele não disse, Deus mandou. Ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Beleza, ele dá esse anúncio. Na posição que ele ocupava como profeta da nação, era a mesma coisa de fazer esse anúncio hoje nas redes de televisão da nação. Era a mesma coisa de anunciar no Instagram, no Facebook, no YouTube, todo mundo fica sabendo, porque as comunidades pequenas, falava-se isso em praça, em lugares que se reuniam para virar notícia, e aí ele avisou, quero dizer para vocês que não vai chover segundo a minha palavra. Beleza, a galera ouve aquilo. Vamos imaginar que é como Brasília, já está no período da seca mesmo, já não é de chover, já não tem água mesmo, daqui a pouco chega a época que é para chover, e não chove. E aí o povo começa a falar, gente, não choveu mesmo, o que o Elias falou foi sério,
palavra se cumpriu, mesmo que ele não falou em nome de Deus, mas falou segundo a minha palavra. Deus ouviu e a palavra foi profética. E aí, amados, eu começo a perceber e imaginar, melhor dizendo, o que acontece no meio do povo. Imagina você morando lá em Israel, lugar de seca, e aí por causa do profeta não chove. Então ele está passando na rua, muito respeito, até porque o povo sabe que se mexer com o profeta pode até morrer, né? Tem gente que não sabe disso hoje, mexe com o pastor, fala mal de pastor, de líder, sem saber que isso pode trazer um prejuízo violento para a sua vida, mas eles sabiam. Mas lá tinha um ou outro que comentava: rapaz, mas que esse profeta foi falar isso, gente? Por que ele abriu a boca? E ainda que não enfrentassem ele, com certeza ele sofreu algum tipo de rejeição, algum tipo de problema, de gente que ficou com chateação em relação a ele. Então ele começa a sofrer uma rejeição, ele percebe um burburinho sobre ele, mas ele está ali firme na palavra dele que não vai chover. Irmãos, 3 anos. Imagina o problema que gerou num lugar que já é problemático, falta de água. Não tinha água, começou a faltar água, o povo não podia dar água direito para os animais, animal morrendo, plantação morrendo, gente sem tomar banho, uma confusão. Agora o Elias vira e libera outra palavra, mais forte ainda. Qual foi? Vai chover. Pelo amor de Deus. Às vezes, irmãos, vocês não sabem, mas a gente é homem de Deus, é pastor, é profeta, e às vezes a gente tem uma convicção, não só de fé, mas também emocional do que Deus está falando. A emoção casa com a palavra. Você está aqui empolgado e Deus vira aqui no seu ouvido no meio do culto e fala: hoje eu vou fazer isso. E você está empolgado e pega o microfone e fala: irmãos, Deus falou comigo, e a alma está em sintonia com aquela palavra profética. Mas eu vou te falar uma coisa: tem hora que a alma não está em sintonia com a palavra profética. Tem hora que você está cansado ou desanimado ou alguma coisa está ruim e vem a palavra e a gente vai pela fé, mas em briga com a alma, em briga com as emoções, brigando com a cabeça que está dizendo: você é louco de falar isso? Você tem certeza que foi Deus? E aí o que determina se é fé ou não é a emoção, meu irmão, é a ação. Porque se Deus falar para mim: pula do 3º andar, e eu tiver com a minha alma empolgada, eu sair correndo e pular, Deus falou, e pular, e alguma coisa vai acontecer para me livrar, aleluia. Agora, se também eu não sentir vontade de pular, o que determina se eu creio ou não é se eu faço, porque mesmo que eu vá, meu Deus, eu vou morrer, eu tenho certeza que eu vou morrer. Se eu não morrer, vai quebrar tudo. Jesus. O que determina se eu acredito ou não? É minha alma dizendo que não crê? Não. Se eu mesmo com a alma dizendo não acredito, eu pular, a minha ação disse: eu confiei no que Deus falou. Então a gente às vezes fala coisas, faz coisas e a gente fica numa guerra emocional. Tenho certeza que Elias passou por isso. Por quê? Porque ele liberou a palavra da chuva, correu lá para o lugar da oração e começou: meu Deus, honra, Jesus não tinha Jesus, Deus, cadê a chuva? Cadê a chuva? Cadê a chuva? Cadê a chuva? Aí ele mandava o moço dele: você já viu alguma coisa de chuva? Não. Deus, a chuva, Senhor, a chuva. Não, Deus, a chuva. Aí até que eu vi uma pequena nuvem aí. Ufa! Aí ele vai lá e fala: corre, rei, que vai chover. Então, pressão para dizer que não vai chover, rejeição, problema. Agora ele libera uma palavra que vai chover. Aí aqui nesse contexto ele está enfrentando quem? Acabou de enfrentar os 850 maiores macumbeiros e bruxos da região. Ele desafiou os feiticeiros, os profetas de Satanás. Não foi um contra um, não. Foi um contra 850 macumbeiros dos piores. E aí ele está lá, a nação toda se junta para ver. E eles lá: eu desafio vocês para a gente ver quem é o verdadeiro Deus. Nós vamos orar. E o Deus que responder, esse é Deus. E aí o povo de Israel, que estava ruim das pernas, não estava firme, rodeou todo mundo lá, e aí começa os caras a fazer a invocação deles, e as bruxarias, e o Elias ainda faz gozação, e vai e vem, vai e vem, vai e vem. Daqui a pouco ele fala: Senhor, Tu és Deus, manda água e tal, papapá, vem fogo, lambe tudo, glória a Deus, que poderoso. Ele vive um avivamento, manda os caras matar os endemoniados lá, os bruxos, pula em cima e mata esses
pilantra, esses enganadores do demônio e tal, avivamento, todo mundo se convertendo. E ele foi para o monte orar, e ele participou dos sacrifícios, e corta animal, e limpa animal, e derruba sangue, e faz isso, e depois reunião com o rei não é brincadeira, porque na época, irmão, se o rei achasse qualquer coisa ruim, mandava matar. Não gostei do que você falou, não, mata, prende. Então está lá ele em reunião com o rei, orando no monte, correria, pressão, rejeição, ministério pegando fogo, tudo ruim. Como é que a gente sabe, pastor, que a situação emocional de Elias ficou ruim? Porque agora, depois dele enfrentar 850 homens, profetas do Satanás, bruxos, depois ele mandar fogo do céu, depois ele falar que não vai chover, enfrentar uma nação inteira segurando e sustentando a palavra dele, e tudo. Vem uma mulher e diz, vou te matar, Elias. E ele sai correndo. Não é? Uma mulher vem, se fosse pelo menos a mulher dele, eu não ia dizer nada. Mas era a mulher de outro, meu irmão. E ele ficou com medo da mulher. Vou te matar, Elias. Ele falou, que matar o quê, ô maluca? Eu sou Elias, eu sou de Deus, acabei de mandar fogo, eu vou mandar fogo em você aí, Deus está comigo. Mas na hora que a mulher falou, gente, todas as pressões, explodiu. Sabe aquilo que chama gota d'água? Você nem tem explicação. Às vezes as pessoas, elas aguentam coisas grandes, e às vezes um negocinho vem e a pessoa estoura e cede emocionalmente. Então, a situação era de pressão. E falando para pastores e líderes, né? Eu estava falando, pastores ainda têm uma pressão, e profetas maior ainda. Por quê? Porque você que é empresário consegue mensurar o fruto do seu trabalho. Uma pessoa que é funcionário, ela consegue mensurar o fruto do seu trabalho. Como que eu vou mensurar o fruto do meu trabalho? Não tem jeito, irmão. Eu não sei quantas pessoas são transformadas, eu não sei o quanto a minha mensagem alcança, eu não sei se eu fui realmente específico, palavra rema, não tem como. Eu só vou saber o resultado do meu trabalho quando? Quando eu receber a minha recompensa, aonde? No céu. Aqui não tem jeito. De tempos em tempos a gente ouve um testemunho que é edificante, que é animador, né? Você chega numa cidade e de repente encontra um casal que fala, pastor, o senhor esteve aqui há 3 anos, há 8 anos atrás, o senhor trouxe uma mensagem sobre fechar a porta para o divórcio, ou sobre adultério, ou sobre tal coisa, e pastor, aquilo ali mudou meu casamento, ali a gente já estava divorciado e voltou e estamos até hoje, pastor, comecei a ouvir suas mensagens, te seguir, a gente ouve essas coisas, mas irmãos, é impossível mensurar de fato o fruto do nosso trabalho. E aí isso gera pressão emocional, né? Questões emocionais, além de tudo que a gente lida. Aí quais são os sintomas que começam a aparecer na vida do Elias e que eu queria que você analisasse, talvez na pessoa ou em você que pode estar vivendo isso ou começando a viver isso. Primeira coisa, lá no verso 3, ele sente medo. Foi o que eu acabei de falar. Um medo infundado, né? Um medo que não tem explicação, porque era muito mais fácil ele ter medo de enfrentar 850 macumbeiros, era muito mais fácil ele ter medo e ter problemas com a rejeição de uma nação, era muito mais fácil ele ter medo de Deus não responder a oração, mas ele enfrentou tudo isso, e quando a mulher falou, um medo fora do normal, um medo que não tem justificativa. Já viu pessoas que têm medo de andar de carro, medo de andar de avião, medo de andar de navio, medo disso, medo daquilo? Todo mundo faz, mas a pessoa tem um pavor, um medo, um negócio, não entra em elevador, não entro naquilo, não faço isso. Então é um medo que não tem sentido, ele é um medo emocional, ele é um medo de alma. Segunda coisa, sintomas de quem está com tendência a questões emocionais e depressão. Isolar-se. A Bíblia diz que ele pegou o discípulo dele, deixou num lugar e partiu para o deserto. Toda vez que você sentir esse desejo
Muitas vezes, pastor, é normal você querer ter um tempo sozinho? Com certeza absoluta. Na verdade, todo ser humano precisa de um tempo só com ele mesmo. Agora, quando isso começa a ficar demais, já está saindo da normalidade. Então, ele queria ficar sozinho. Essa questão de se isolar, querer ficar sozinho e manter apenas relacionamentos bem superficiais são sintomas de pessoas que estão com problema emocional e tendência à depressão. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 1, que aquele que se isola, aquele que anda sozinho, ele se levantou, ele está indo contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria é nunca ficar sozinho, exceto esse períodozinho que a gente precisa como ser humano. A verdadeira sabedoria envolve o quê? Relacionamento. Por isso que Jesus, olha a diferença, no seu momento mais difícil, no momento de maior pressão, uma pressão tão violenta que ele suou sangue, ele passou isso sozinho? Não, ele chamou os discípulos para estar com ele. Ele colocou gente perto dele. Ele sempre estava com gente. Ele nunca enviava as pessoas para fazer o trabalho sozinhos. No mínimo, estavam em dupla. Por quê? Porque a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: seja forte. Por isso que não existe, irmão, não existe. Isso é heresia, mentira, engano, qualquer coisa que você quiser. Não existe crente sem igreja. Ah, eu sou crente, mas eu sou crente em casa. Isso não existe. Crente online, a não ser que a pessoa more num lugar que não tem igreja, e aí ela congrega online. Mas a pessoa que está aqui no Santos Dumont pode estar na igreja e fica no sofá de casa a vida inteira, não existe. Ah, eu sou crente sem igreja. Não existe. Não tem como um braço separar do corpo e subsistir. Então, a gente só é crente se a gente estiver ligado ao corpo. Por isso a igreja se desenvolveu aonde? Nas casas, nos pequenos grupos. Por isso, se você está aqui na igreja e não faz parte de um GC, é muito importante. Por quê? Porque no GC você é tratado, trata, você é abençoado, abençoa, você se relaciona, você está com gente, você pode receber oração, uma ajuda, você se envolve. É muito, 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 muito importante que o cristão, que o crente, que o filho de Deus tenha relacionamento, desenvolva amizade, não se isole e não fique sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Quando a pessoa começa a se isolar demais, ele está indo contra a verdadeira sabedoria, sintoma de problema emocional. Quarta coisa, ou terceira, ou quinta, sei lá. Vontade de morrer. Está lá no verso 4. Todo mundo que está com problema emocional, que está com depressão, começa a desejar a morte. Pediu para si a morte. Já viu que as pessoas, quando estão em crise emocional, problema de depressão, elas começam a falar: poxa, eu queria morrer, eu não quero viver, Deus me leva, Jesus me leva. Não se suicidam, alguns porque entendem e sabem que suicídio é inferno, matar-se leva para o inferno, e outros, independente disso, não têm coragem de fazê-lo, mas desejam a morte. Sintoma de problema emocional: está sempre desanimado, não tem sonhos, não tem projetos, se sente em dívida com as pessoas, com tudo e com todos, e tem um sentimento constante de fracasso. Parece que eu não dou conta, parece que eu não consigo, parece que eu não venço. Pastor, para mim é difícil. E aquele sentimento de culpa, de dívida, de não adequação, de não envolvimento. Esses sentimentos, essa vontade de morrer, esse desânimo, são sintomas da depressão. É o quarto agora? Vontade de dormir o tempo todo ou perda do sono constante. Então, o que o Elias foi fazer? Dormir. A pessoa quer fugir da realidade, quer fugir do problema. Então, o que ela começa a fazer? Dorme 12, 13, 14 horas, toma remédio para dormir. E tem gente que sem remédio consegue fazer isso, dormir
horas e horas. Tem gente, irmãos, que eu tenho a impressão que tem um botão. Eles fazem assim, tuf. Não, eu conheço gente. Ó, na minha cabeça que já veio 2. Inclusive um da minha família e um é filho de pastor aqui da igreja. Irmão, dorme a hora que quer. Eu vou falar um. O Rafa da Cris. O Rafael. Rafael, fiz uma viagem com o Rafael e o Josué. Eles entraram no carro aqui em Brasília. Chegou em Itaberaí. Os 2 dormiram a viagem inteira. Aí chegamos em Itaberaí, comemos e tal. Aí a gente preguei. Aí eu falei, os caras dormiram 4 horas de viagem. Eles não vão dormir à noite. Irmão, dormiram a noite inteira. Acordamos, tomamos café, eu fui para outra cidade, que era umas 3 horas. Dormiram a viagem inteira. O Josué ainda dormia um pouquinho menos, mas o Rafael dormia. Chegamos, eu falei, não vai dormir à noite. E dormia, e balançou o carro, dormia. Não é incrível um negócio desse? Tem gente que quando quer, deitou, dorme, fechou o olho, dorme. E aí esse povo, quando está passando situação difícil, ou com remédio ou não, dorme, e dorme, e dorme. Na verdade, está fazendo o quê? Fugindo do problema, fugindo da realidade. Ou, quando a pessoa tem um temperamento muito agitado, pode acontecer o contrário, perder o sono. E aí fica numa perda de sono constante, né? Não consegue dormir, sintoma de problema emocional e pode ser também depressão. Outra coisa, tendência de ir para a caverna, que é um sinônimo de solidão, lugar escuro e escondido. Já viu que esse povo, quando está com problema, quando alguém passa essa situação difícil, depressão, quer ficar no escuro, quer ficar no quarto, quer ficar sozinho, não quer fazer nada, não quer tomar banho, não quer conversar, não quer comer. Eles querem a solidão, eles querem o lugar escuro, eles querem o lugar escondido, eles estão indo para a caverna. Então, se você vê gente que está fugindo, desconfie que pode ser depressão. E, por último, aqui como sintoma, essas pessoas reclamam de tudo. Nada presta, tudo está ruim. O que foi, Elias? Não, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer, porque eu fui zeloso e todo mundo não fez nada direito, e agora o povo quer me matar, e eu não quero mais essa vida, e eu desisto, e reclama, e tudo está ruim, porque está ruim, põe culpa no casamento, e põe culpa na vida, e põe culpa naquilo outro, e os sintomas são sintomas de murmuração constante, reclamação constante. E aí tem a solução de Deus para tudo isso. Vamos ver como é que Deus tratou Elias, para a gente ver o que a gente tem que fazer por nós e pelas pessoas. Primeira coisa, o que eu vou falar para vocês aqui, que Deus fez com Elias há anos e anos, 3, 4, 5, sei lá quantos mil anos atrás, hoje a psicologia, a medicina, coloca como pilar fundamental para resolver problemas de saúde física e emocional. Médicos sérios, que querem o bem da pessoa, vão falar para você exatamente o que foi falado para Elias, o que Deus permitiu e fez com Elias. O que Deus fez com Elias? Primeiro, deixou o Elias dormir. O Elias se isolou e foi dormir. Queridos, quando você vai ouvir, eu ouço muitos médicos, ortomoleculares, nutricionistas, gente que não está comprometida com a indústria farmacêutica, mas de fato com a sua saúde, todos eles vão falar para você, quando você chegar com qualquer doença, qualquer estômago, qualquer doença que você chegar lá, eles vão fazer a primeira pergunta: como está o seu sono? Como é que você dorme? Eu quero fazer uma pergunta, vamos ver se você tem coragem de responder. Fala a verdade. Quem aqui, quando dorme,
sente culpa porque está dormindo? Deixa eu ver, levanta a mão. Pastor, eu durmo e eu sinto culpa. Eu acho que eu não devia dormir, eu não queria dormir. Levanta a mão, deixa eu ver bem alto. Olha só, quanta gente. Olha aí, ó. À noite, normal, dormir. À noite. Deixa eu dar umas dicas para vocês aqui sobre sono, que são importantes para quem não quer adoecer e não quer permanecer adoecido. Vocês estão preparados? Vamos lá. Primeira coisa, presta atenção para quem quer dormir bem. Você, se quiser dormir bem de verdade, mesmo, 100%, você tem que dormir num ambiente 110% escuro. Não pode ter nenhuma luz. Sabe a luzinha da televisão que fica ligada? Aquela luzinha interfere no seu sono. Sabe, qualquer luz, gente que tem mania de dormir com luz do banheiro acesa. A justificativa é para não tropeçar de madrugada, mas eu desconfio que tem gente que tem medo de demônio, de fantasma. Tem, eu sei que tem, meu irmão. Não vou apagar a luz para poder enxergar de noite. Nem abre o olho, vai assim, ó. Mas quer a luz acesa com medo de demônio. Irmão, o demônio aparece no escuro e no claro também. Não adianta, não. Se for aparecer, vai aparecer. O escuro tem que ser como, pastor? O escuro tem que ser assim, ó. Você tem que abrir o olho, botar sua mão aqui e não enxergar. É escuro. Não pode entrar uma luzinha, não pode ter luzinha, nada. Qualquer luz do seu quarto, televisão ligada, qualquer, o ar-condicionado, quem tem aquela luzinha ligada, tudo isso interfere, pode ser 5%, pode ser 30%, interfere no seu sono. Então, se você quer ter um sono 100% para não adoecer, tem que ficar tudo escuro. Segundo, você tem que dormir dentro da realidade de cada um o mais cedo possível. Aleluia. O mais cedo possível. Qual seria, pastor, o ideal? Antes das 10 da noite. Esse é o ideal, porque tem hormônios e coisas que o seu organismo só vai produzir e gerar se você dormir antes das 10. Pastor, mas eu não consigo. Então, durma o mais cedo possível. Ficar dormindo de madrugada faz muito mal para a sua saúde. Essa conta não vem quando você tem 20, 22, 25, 28 anos. Essa conta vem lá na frente. Mas deixa eu te falar, ela vem caro, viu? Vem caro. Essa aqui é pesadíssima. Não pode dormir de barriga cheia. Se você come antes de dormir, o que vai acontecer, pastor? Seu organismo vai passar a noite fazendo digestão. E isso vai atrapalhar de você ter um sono de qualidade. Então, o que seria o ideal? O ideal é você comer às 18 horas, no máximo às 19, parou de comer. Ou 3 horas antes de você dormir. Se você vai dormir meia-noite, 11h10, você tem que parar de comer lá pelas 8h30, no máximo 9 da noite. Porque se você comer, você vai botar o seu organismo para fazer a digestão e aí você não vai ter o sono 100% de qualidade. Olha quanta coisa vai atrapalhando. Aí a pessoa deixa uma luzinha acesa, atrapalhou 7% do sono dela. Aí ela não dorme cedo, aumentou mais 5%. Aí ela come antes de dormir, aí aumentou mais 8%. E aí você vai estragando o seu sono. E isso vai ter um resultado. Vai afetar a sua saúde física e ou emocional. Uma ou as duas. Afeta mais cedo ou mais tarde. Outra coisa. Não pode ter celular no seu quarto. Se tiver, tem que estar no mínimo a 3 metros de distância. Se você dorme com o celular debaixo do travesseiro, do lado da cabeceira, especialmente ligado, ele vai interferir no seu cérebro. A atividade do celular automaticamente vai afetar você. Então, você tem que colocar o celular
longe de você, ideal, fora do seu quarto. Esse é o ideal. Pastor, eu durmo com ele do meu lado. Vai afetar a qualidade do seu sono. E afetou o sono, afeta tudo, traz doença. Outra coisa que eu quero dar uma dica: beba muita água. Muita gente está ficando doente agora, irmão, porque não está bebendo água direito. A gente está numa época de seca violentíssima. Você tem que beber muita água. Você fica perto de ar-condicionado, o ar-condicionado acaba com a umidade do ambiente. Água, água, água. Agora, não beba muita água antes de... Porque senão vai acontecer o quê? Você vai interromper o seu sono para ir no banheiro. Aí antes de dormir, chá, água, aí dorme, quando o sono vai entrar, acorda com vontade de ir no banheiro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu louvo a Deus que eu tenho um sono maravilhoso. Eu faço questão do escuro há muitos anos, põe meu celular longe. Eu e Maírla, inclusive a gente avisa os pastores nas viagens, não é sempre, mas na maioria das vezes a gente avisa: pastor, nós vamos jantar às 19 horas aqui no hotel mesmo, a gente não quer jantar depois do culto. Estamos fazendo já há muito tempo de tudo. E eu, meu querido, não bebo muita água, deito e eu durmo, louvado seja Deus. Vou colocar um exemplo. Meia-noite eu dormi, sabe que horas eu vou acordar se eu não tiver nenhum compromisso? 7h10, 7h15, eu vou acordar e eu vou dormir a noite toda. Morra de inveja. Eu não acordo para ir no banheiro. Minha mulher às vezes tosse, levanta. A minha esposa, irmãos, ela é maravilhosa. Agora tem umas coisas que cada um tem um jeito, né? A minha mulher, ela faz barulho com vontade. Mas ela não sei o que ela tem nessas coxas dela e no pé, ela anda sem brincadeira. É assim, ó. Bum, bah, bum. O chão treme, eu tenho dó de quem mora embaixo de nós. Ela não anda assim, ela faz... Aí ela acorda, ela vai pegar água. Pá, pei. Mas eu não acordo. Aí ela vai falar: amor, você viu que eu tossi à noite? Eu falei: não, graças a Deus eu não vi. Você viu que eu levantei de noite? Você viu que o Joy latiu? Graças a Deus eu não vi. Eu tenho um problema quando eu estou dormindo, qualquer barulho, eu acordo assim, e aí vem cortisol, eu fico nervoso. Mas se eu tiver dormido, eu durmo, eu sonho, aleluia. Não beba muita água antes de dormir. Pastor, qual é o ideal de um adulto dormir? 7, 8 horas. Exceções, raras exceções. Alguém que precisa de 9, alguém que só precisa de 5 horas, se tem alguma coisa clínica que é diagnosticado, mas o ser humano normal, adulto, precisa dormir de 7 a 8 horas. Criança e adolescente, às vezes vai de 8 a 10 horas. Deve, precisa, é bom. Aí tem pai e mãe que não tem culpa de dormir não, mas oprime os outros, né? Vai acordar não? Vai acordar não? Acorda, acorda, acorda. Ô, criatura, se você tem problema para dormir, deixa os outros dormir. Né? Deixa os outros dormir. Agora, o problema da depressão é quem quer dormir o quê? 12, 13, 14 horas. Mas o bom, o certo, o que vai te dar saúde é dormir de 7 a 8 horas. O que Deus permitiu, sem brigar, sem reclamar, sem exigir de Elias? Que ele fosse dormir. Você tem que dormir bem. Você tem que ter um sono reparador de qualidade. Você tem que acordar bem. Você não pode acordar como acorda morto. Aí o pessoal fica no celular até a hora de dormir. 1 hora antes, essa luzinha aqui faz mal. E ó, você vê a luz aqui do meu à noite? Eu já coloquei a luz que não prejudica o sono. A corzinha de luz diferente. Se você não tem esse aplicativo, coloca. Para pelo menos diminuir o mal. Nada de televisão, nada de luz. Pastor, não dá para fazer tudo. Faça o máximo, porque é a sua saúde emocional e física. O que mais que aconteceu aqui depois? Deus fez o Elias comer. Aleluia. Mas qual a comida que Deus deu para Elias? De verdade. Qual é o problema de nós termos tanta gente doente, obesa, e tanta gente com problemas emocionais? Também tem a ver com
o tipo de comida que estamos comendo. Você quer ver um exemplo? Que eu já aboli na minha casa. Minha esposa já me pressionou 200 vezes, mas eu não cedo. Nós abolimos a nossa casa há mais de 20 anos. Um negocinho chamado micro-ondas. Toda comida que você coloca no micro-ondas, criatura, você procura estudar isso. Toda comida que você põe lá, quando você termina de esquentar, ela perdeu toda a sua propriedade de saúde. Então, você esquentou lá uma cenoura, esquentei. Você vai comer a cenoura e não vai absorver nada da cenoura, porque o micro-ondas matou o que tinha de saudável. O que acontece? Você alimenta a barriga, mas não alimenta as células. Você não alimenta o organismo. É a mesma coisa do café. O café dá energia para o corpo, mas não dá energia para a célula. Por isso que café dá rebote. Você toma, uma hora, desmaia. Por quê? Porque ele não energiza a sua célula, energiza o corpo, só o corpo. Estou falando de gente que sobrevive à base de café, né? Não que toma um cafezinho normal, que é saudável, um de manhã, um depois do almoço. É esse que toma 2 garrafas de café por dia para poder sobreviver e ficar acordado. Você está energizando o corpo, matando o corpo e não energiza a sua célula. Então, você tem que comer comida de verdade. Eu tenho dó dessa geração, irmãos. Eu fico vendo meus próprios filhos. Gente do céu, o Arturo, o Ricardinho, a Bianca, a Bibica, adoece mais que eu. Cadê o Arturo? Gripou. Cadê a Bianca? Desmaiou. Cadê o Ricardinho? Está passando mal. E está passando mal, e está doente, e está gripado, e está não sei o quê, e está não sei o quê, e está não sei o quê. Eu falo, gente, eu tenho quase 50 anos, eu não vivo morrendo desse jeito. Mas a comida desse menino é miojo, é nuggets, é batata frita. Aí vai refrigerante, aí come porcaria, e come besteira, e micro-ondas, e vai. E aí o que acontece? Não tem saúde. Irmão, esses meninos aí, ó, um monte deles aí, ó, nunca tomou um leite na vida. Porque aquilo que tem na caixinha não é leite, meu irmão. Dá leite de vaca para esse menino, todo mundo morre de desinteria. Pega um leite e dá para essa molecada aí, vai ver tudo caganeira, tudo no banheiro. Não, nunca tomaram leite. Aí eles comem um negócio lá, branquinho, chamado ovo. Aí você pega um ovo de verdade, caipira, que você vê a cor é diferente, a textura é diferente, o gosto é diferente. Aí você vai e frita um ovo caipira, dá para um menino desse e fala, nossa, que ovo amarelo. Aí ele vai comer, que cheiro, que gosto. Aquilo é ovo, meu irmão. Aí você dá um ovo também, passa mal. Porque come aquele negócio lá, que eu não sei o que é aquilo. Aí você vai e vê como é que esse povo vive. Alimentando mal. Quer viver bem, quer tratar sua alma, quer ter saúde no seu corpo, coma comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida que não é industrializada. Cookie vegano é do capeta. Salgadinho não sei do que, pipoca não sei da onde. Ensacou, colocou ali, aquilo é industrializado, aquilo ali vai matar você, vai arrebentar a sua saúde, vai adoecer seu corpo, sua alma. Corre do industrializado, refrigerante, pelo amor de Deus! Eu não sei como é que uma pessoa tem coragem, irmão, de botar Coca-Cola, Guaraná dentro do... Porque é assim, ó, você toma isso aqui, ó, quando entra, vai arrebentando tudo. Só que nosso corpo é forte. Pensa num corpo forte. E aguenta. Só que quando estoura, meu irmão, é caro a conta. Então, se você quer viver bem, com saúde, se você quer funcionar direitinho, você tem que cuidar da sua saúde. Quer ver uma coisa? Todo dia, meu irmão, eu tomo um shot. Depois eu vou te apresentar o médico que ensina esse shot de saúde e imunidade. Todo dia, quando eu acordo, eu ponho água, limão, açafrão de verdade, que graças a Deus eu consigo na fazenda onde minha mãe tem acesso lá. Coloco própolis, ainda coloco umas coisas lá, gengibre, canela. É ruim, é horrível. Quando eu ponho na boca, arrepio a alma. Eu tomo assim, ó.
de uma vez. Só que aqui é ruim. Mas diferente da coca, aqui é saúde. Aí eu alcalinizo meu corpo, aí eu repreendo o câncer, aí eu limpo meu organismo, desinflamo meu organismo, aí eu estou aí, ó, viajo, vou, subo, desço, ar-condicionado, sai de Belém, 200 graus, chega em Curitiba, menos 2 graus, e vai e vem, e a minha esposa, infelizmente, que não segue o mesmo ritmo que eu, ela vai e cai doente para cá, e o Josué para lá, e todo mundo, e o papai aqui, ó, de glória em glória. Se você comer direitinho hoje, beterraba, cenoura, verdura, legume, fruta, você não consegue suplementar o seu corpo, que a nossa terra, a nossa chuva está adoecida, está ácida, não tem as propriedades que precisa, você ainda tem que suplementar. Por exemplo, a deficiência do mundo hoje se chama vitamina D, que nem é considerado mais uma vitamina, é considerado um hormônio pela medicina séria. Aí você vai ver estudos sobre coronavírus. Ninguém que tinha mais de 60 mil de vitamina D morreu de coronavírus. Mas você sabe qual é a maioria das taxas de vitamina D do mundo? 17 mil, 12 mil, 18 mil, 20 mil. O pessoal não tem vitamina D, porque ninguém toma sol, tem que tomar 40 minutos, 30, 40 minutos de sol, meio-dia, no corpo, não é um pedacinho do braço, não, vou tomar vitamina D. Aí deixa meio pedaço do braço para pegar a vitamina D. Você tem que pegar a vitamina D, suplementar a vitamina D. 40% pelo menos de gente que diz que tem depressão, ajude alguém. 40% de pessoas que dizem depressão, se você desse vitamina D para elas, acabava a depressão. Não é emocional, é ausência de suplementação, de cuidar da água que bebe, da comida que come, de viver com saúde. Então, o que Deus levou e fez? Mandou o anjo entregar para Elias? Comida. Agora fala assim comigo, comida de verdade. O que Deus fez com ele? Botou ele para caminhar 40 dias e 40 noites. Botou ele para fazer o quê? Exercício. Irmão, tem uns médicos que discutem com os médicos que eu acredito. São medicinas diferentes. E eu repito, para mim, a medicina do outro lado é comprometida com dinheiro, com a indústria farmacêutica. Enquanto eu segui essa medicina, eu pesei 100 quilos, minha saúde era horrível, pressão alta, minha esposa adoecia 3, 4 vezes por mês, tomava antibiótico. A gente não podia, irmãos, viajar. Viajou, estava no hospital, na farmácia. Eu já não aguentava mais. Eu falava, amor, o que você tem? Você ama farmácia? Chegava em Curitiba, farmácia. Chegava em Goiânia, farmácia. Vivia doente, garganta, isso, e aquilo. Ai, está doendo. Ai. Falei, meu Deus do céu, eu casei com uma pessoa que veio com defeito de fábrica, meu Deus. Aí, adotamos essa medicina natural. Acabou, irmão, de 100%, diminuiu 90%, graças a Deus. E eu já não tinha muito, praticamente acabou, melhorou 500%, graças a Deus. Mas, o que acontece? Essas medicinas brigam entre si. Eu decidi ouvir essa daqui. Tem gente que durante o coronavírus foi ouvir um doido aí chamado Átila Marino. É Átila Marino? É isso mesmo? Pelo amor de Deus! Coisa de doido, o cara é biólogo falando de coronavírus, coisa de doido. Eu fui ouvir essa galera aqui que eu já ouvi há mais de 15 anos. Beleza, estamos aqui, fazendo e tudo mais. Agora, você pode pegar o médico da outra linha, você pode pegar o médico da minha linha, você pode pegar todos eles, todos vão falar para você que se você quiser ter saúde, tem que fazer exercício físico. Todos. Ideal, academia, pegar peso. Você sabe o que vai determinar a sua saúde na sua velhice? Músculo. Tem músculo, vai ter saúde na velhice. Não tem músculo, se lascou. A velhice depende da quantidade de músculo que você tem no corpo.
E quando é que você conquista esse músculo? Na velhice? Não, antes. Pastor, não dou conta. Então, no mínimo, caminha, se movimenta, anda. Você tem que se movimentar. Dá uma volta no sítio do Gama aqui, ó, 4 km, todo dia. 5, no mínimo 3, ideal 4, 5 vezes na semana. Faz alguma coisa, pilates, faz crossfit, faz academia, faz alguma coisa da sua vida. Porque se você não se movimentar, isso é unânime, é consenso de todos os médicos, vai afetar a sua saúde mais cedo ou mais tarde. Se não afetar, a emocional afeta a física. Aí eu sigo esses caras. Obviamente, nenhum deles, ou a maioria deles, não é crente. E aí eles têm a religião deles, Buda, não sei o quê, papapá. Essa parte eu não ouço, porque eu já tenho minha fé, que é Jesus, mas todos eles vão falar, olha, você precisa também ter saúde mental, você precisa meditar, você precisa ter conexão com o espiritual, até a mula está falando, meu irmão. Aí deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a gente tem que fazer para ter saúde emocional? Orar. Oração é uma bênção, ler a Bíblia, cura, liberta, lava, transforma. Leitura de livro, ativa sua mente. Oração, você pensa numa coisa saudável, você está numa igreja, com gente, uma música boa, levanta sua mão, canta, ora, adora, inspira. Você faz a sua alma respirar quando você adora a Deus, busca a Deus, tem coisas de conexão espiritual. Isso afeta seu corpo e a saúde da sua alma. E quer saber uma coisa importantíssima e fundamental para a sua vida espiritual, emocional e física? Se chama jejum. Quando você faz um jejum de verdade, eu já falei isso aqui, irmão. Para de falar que está jejuando doce, que está jejuando televisão, Instagram, café, pão. Isso não é jejum. Isso é propósito. Estou num propósito com Deus, Ele vai me abençoar e eu não vou comer pão. Amém. Jejum é não comer. É ficar sem comida, não comer. Aí você faz 24 horas de jejum. Janta às 18 horas hoje e só vai jantar às 18 horas amanhã e o resto água, água, água. Você não tem ideia. Procura saber o que acontece no seu corpo com um jejum de 24 horas. Suas células resetam, seu organismo baixa a insulina, glicose. Pensa numa saúde, numa faxina no seu corpo quando você faz um jejum semanal de 24 horas. Pensa num trem bom para a sua alma. Isso é muito, muito importante. Outra coisa que ele fez para curar a alma dele, desabafou. Quando Deus perguntou para ele, o que ele falou? Eu não aguento, porque só tem eu. Colocou para fora. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu sou um cara que gosta de passar uma imagem de força. Eu gosto. E eu até me acho e me sinto forte. Eu não quero nunca na minha vida passar para minha esposa, para os meus filhos, uma imagem de fraqueza, de caráter, de nada. Nunca vou passar uma imagem de fraqueza para quem está debaixo da minha cobertura e liderança. Está fora da minha personalidade e etc. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo que você seja forte, você precisa ter momentos de vulnerabilidade. Você só tem que escolher o ambiente e a pessoa certa. Então, eu sempre tive amigos e pastor, sempre, para eu chegar e desabafar, me tornar vulnerável, falar que eu estou cansado, desanimado. Vou falar isso para minha mulher? Raramente, porque ela é frágil, eu tenho que protegê-la, eu tenho que ser uma proteção. Vou falar isso para os meus filhos, demonstrar morrendo, caindo e falando besteira? Não, senhor. A imagem que eu passo para eles não é essa, não. Mas eu tenho que ter um pastor, um amigo, para falar assim, cara, pelo amor de Deus, velho, estou preocupado, estou cansado. Você tem que ter alguém, algum lugar, algum momento para você botar para fora, para você desabafar. E sabe o que acontece? Tem muita gente que guarda. Aí uma hora quem fica guardando, acontece o quê? Explode tudo.
Explode tudo. Então, não guarde tudo, não saia falando para tudo, para todos e em todos os ambientes, mas você precisa desabafar. Se não tiver ninguém, pastor, não tenho um amigo hoje, não tenho ninguém, então desabafe com quem? Com Deus. Com Deus. Deixa eu te dar uma situação extrema. Tem gente que às vezes passa uma coisa na vida tão difícil que fica com raiva de Deus. Tem ou não tem? Já ouviu isso? Você acha que a pessoa não falar isso vai adiantar alguma coisa? Deus sabe que ela está com raiva dele, sim ou não? Então ela tem que desabafar. Deus, eu sei que está errado, sei que eu não deveria, sei que não é certo, sei que não está certo, mas eu quero confessar que eu estou com raiva do Senhor. É o que eu estou sentindo, eu não queria nem sentir isso, mas eu preciso falar. Vomita, desabafa, põe para fora. Por isso a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para receber o quê? Cura. Então não fique guardando as coisas, desabafa. Penúltima coisa, olha que tremendo para curar a depressão de Elias o que Deus fez. Deus deu para ele um novo desafio. Ele virou e falou assim, ô Elias, levanta, eu vou te mandar para você ungir um rei em tal lugar, outro rei em tal lugar, e você vai ungir também outra pessoa no seu lugar. Você ainda tem coisas para fazer. Se a gente quer sair da depressão, a gente precisa aceitar, descobrir, receber novos projetos e novos desafios. Tem gente que não tem nenhum projeto, nenhum sonho, nenhum desafio, ou está só em uma vida inteira, e a Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Coisas novas, novidade de vida. Eis que tenho coisas novas para você. Para ele levantar o Elias, ele falou, você vai sair daqui, e você ainda tem trabalho para fazer, rapaz. Você ainda vai ungir 2 reis, e vai ungir o seu sucessor. E isso deu ânimo para ele. E sabe o que Deus falou para ele por último? Você não está sozinho. Que coisa linda, né? Você não está sozinho, Elias. Tem outros que eu segurei também fiéis. Não é só você na terra. E eu quero dizer para você a mesma coisa, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinho. Você tem família, você tem amigo, você tem pastor, você tem igreja, você tem irmão. Até para te perturbar. Quando a Bíblia diz no Salmo 23, nada te faltará, nem luta, nem problema, nem irmão com problema, nem irmão para te dar problema, nada te faltará. Mas também não vai faltar quem ore por você, se você pedir oração. Não vai faltar quem visite você, se você pedir visita. Por isso que a Bíblia diz, está precisando de alguma coisa? Chame, peça, não espere que vá, chame. Peça. Então, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você pode ter certeza que Deus está com você, que a igreja está com você, que sua família está com você, mas a pessoa com depressão tem a tendência a pensar, ninguém está comigo e eu estou sozinho. E aí, irmãos, para finalizar tudo, Deus aparece para Elias. E é tremendo, porque ele não estava no fogo, ele não estava no terremoto, ele não estava no barulho, na agitação. A Bíblia diz que Deus estava no vento tranquilo. Deus estava na calmaria. E Deus falou com amor e carinho, sai daí, Elias. Deus falou com muito amor, carinho e paciência e falou assim, o que você está fazendo aí na caverna, Elias? Não fica aí não. Eu tenho coisa nova para você. Você não está sozinho. Ele esperou ele dormir, ele deu comida, fez tudo isso. Pôs ele para se exercitar e no final ele falou, o que você está fazendo nessa situação emocional? Depressão é uma realidade. Cristãos e pessoas não têm tanta dificuldade de admitir as doenças daqui para baixo. Olha, eu descobri que fulano está com isso, com aquilo, mas quando as doenças são daqui para cima, isso é frescura, isso é besteira, isso não existe, e não sei o quê. Não, existem doenças daqui e existem doenças daqui. E o Deus que cura cego, surdo e mudo, também cura a nossa alma. Deus tem solução para a depressão. Amém, gente? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Pedindo o que para Deus? Primeiro, se você está passando por isso, para isso acabar. Mas não só ore, tome medidas.
Se tem alguém na sua família, perto de você, passando por isso, envia essa mensagem, conversa com essa pessoa, fala com ela. E nos preparando como indivíduo e como igreja para a situação emocional que está por vir pelo mundo. Porque muita gente vai precisar da ajuda da igreja, da ajuda das pessoas, porque já tem muita gente, já vinha vivendo problemas de depressão e a gente não sabe o que fazer e o que falar. E hoje eu te dei pelo menos um início, um caminho para você poder se ajudar e para você poder ajudar alguém. Vamos ficar de pé para a gente orar? Fica em pé. Quem sabe, e eu creio, hoje é o dia da sua cura emocional. Hoje é o dia da sua libertação emocional. Hoje é o dia de você orar por alguém dentro da sua casa, da sua família. Que você sabe, pastor, meu Deus, meu irmão sofre de depressão, minha mãe, meu cunhado, eu conheço fulano, fulana. Depressão tem solução.